gente, bem-vindos aí à nossa segunda semana, né? Nossa terceira aula síncrona aqui da disciplina de Prevenção e Combate a Sinistro. Meu nome é Ricardo Machado, e aqui é o curso técnico de Segurança do Trabalho. Passou o picolé caipó aqui na casa agora. É o home office, né? Então vamos lá. E estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, através do ensino remoto emergencial, né? A gente esperava, com o afastamento, né, voltar em um mês, mas acabou que a pandemia não se prolongou só com um mês de isolamento social e foi se protelando e protelando, e agora a gente está na segunda onda, risco aí de contaminação e de agravantes sérios, né, da Covid-19. Então, quem entrou agora está aqui no chat, formulário de frequência. E a gente vai falar hoje sobre o equacionamento do sistema preventivo de extintores, no primeiro momento, né? E no segundo momento sobre o sistema de alarme. Vamos ver aqui. Então já vai aparecer para vocês. Quem chegou agora está aí no chat o link de chamada. Tá? Eu sempre estou repetindo porque quem entra não vê o chat antigo, tá? Por isso que eu vou colocando sempre aí o link aí no chat, o link da nossa frequência, né? Tudo bem com vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Já tentaram fazer as atividades? Pode falar aí no chat. O Anderson vai sair daqui um pouquinho, tudo bem? Oi, você vai sair daqui a Entrem pouco, lá no viu? Google Sala de Aula. Hoje eu postei as atividades da semana 2, tá? Então temos ali, faltam duas da semana 2. Um ainda, né? Faltam duas da semana 1. Pronto. E vão fazendo ali, se vocês tiverem alguma dificuldade, às vezes o formulário está travado, ocorre alguma coisa assim, vocês vão me avisando aí no WhatsApp, tá? Aqui. E aí a gente vai destravando e fazendo, tá? Essa semana a gente vai ter duas atividades que é um desenho técnico, tá? Na verdade, eu forneço para vocês a planta do campus, do IF. Uma delas é para vocês marcarem os locais onde vão os acionadores de alarme e também as sirenes de alarme, tá? Vai aprender hoje, né? E o outro é para vocês desenharem uma rota de fuga. Então, como é essa rota de fuga? É fazer com a mão mesmo, vocês imprimem aí, eu pego esse PDF que eu mandei, desenho em cima do PDF, a gente fazer as indicações de onde vão as placas de abandono e onde são as saídas principais do campus, tá? E aí a gente vai aprender a simbologia na aula da sexta-feira, tá? Sobre rota de fuga na sexta-feira. E sobre alarme a gente vai ver hoje aqui no segundo tempo, tá? No segundo, depois do intervalo. Certo? Então, vamos começar agora com o equacionamento do sistema de extintores. A gente já aprendeu lá na teoria do fogo que existe um extintor para cada classe de incêndio, né, um agente extintor, e basicamente, né, as três classes principais. Para a classe A, madeira, papel, papelão, isopor, borracha, eu vou usar extintor de água. Para a classe B, que é o líquido inflamável, gasolina, querosene, vou usar o bicarbonato, que é o pó químico seco. E para a classe C, que é o material elétrico energizado, vou usar o CO2. Tá? E na aula passada a gente viu como é a manutenção desses extintores, que tem que ter uma empresa credenciada no Inmetro, né? E a gente normalmente usa a carga antiga para treinamento, manda os extintores vazios, manda sempre a metade, quando eles entregarem essa metade a gente libera a outra metade. Que empresas maiores é bom a gente não coincidir essa data de recarga, separar por setores, né? Até para fazer lotes menores, para manutenção. E a gente estudou também a questão da inspeção nos extintores, que seria uma vistoria, onde a gente vai ver a data da carga, a condição do extintor, se ele foi usado, se ele foi violado, para poder acionar a garantia, ou para poder acionar a manutenção antecipada, ou para ver se já venceu um ano da carga, para a gente contratar lá uma empresa, né, e fazer essa manutenção. Hoje de manhã eu estava em reunião ali com o Augusto, que é o engenheiro de segurança, e com a Lidiana, que são os dois engenheiros de segurança lá da reitoria,
E a gente tem uma comissão de vigilância em saúde aqui no IF, e chegou mais uma pessoa, vou colocar de novo o link de chamada ali. E o Augusto está fechando aí o edital. Como é instituição pública, a gente tem que fazer um pregão eletrônico para conseguir habilitar uma empresa para prestar esse serviço para o IF, né? Então, pegar a lei da licitação lá tal, e ver o menor preço dentro da qualidade requerida. Então, tem toda uma documentação. É feito aí um pregão eletrônico, uma concorrência pública, né? Para fazer a recarga dos extintores do IFRN, né? Tá? E aí os campos vão aderir a esse pregão, cada campus tem uma personalidade jurídica própria, apesar de a gente ter um poder central, que é a reitoria, a gente tem um CNPJ para cada campus, são 22 campos, né, do IF. E aí cada campus tem que aderir a esse pregão para poder fazer a manutenção dos extintores do seu campus, né. E aí a gente vai programando com os técnicos de segurança essas datas aí para a gente poder visitar os campos e fazer treinamentos, né. Agora, como a gente está na pandemia, não dá para fazer essas atividades presenciais, então a gente vai ter que entregar os extintores ainda com a carga, uma carga vencida, né, para essa empresa fazer manutenção. A empresa que ganhar aí a concorrência, né. Existe uma série de fatores aí para você poder vender produtos ou serviços para o governo, né, então um deles é satisfazer os requisitos legais, né, e não está devendo para o governo, tem uma série de documentações assim, e além de tudo isso, ainda botar um preço que ganhe, né, na concorrência aí, esse custo mais baixo. Tá? E o equacionamento de extintores, que é a aula de hoje, é a gente determinar quantos extintores eu vou colocar no meu prédio, na minha empresa, na minha edificação ali, tá? Então, a primeira coisa, gente, é a gente classificar a edificação. Tá? Então, a gente vai nas normas do bombeiro, lá nas ITs, instruções técnicas do bombeiro, lembrando que essas instruções técnicas são para o corpo técnico do bombeiro aprovar ou reprovar os projetos, né? Mas, claro, como a gente vai fazer o projeto, interessa a gente conhecer esses critérios, né? Esses critérios, essas ITs, né, elas são, na verdade, o detalhamento das normas da ABNT. Então, eu vou ter uma norma para cada coisa. Tá? E essa IT 01 era o antigo capítulo 1 do Código de Segurança contra Incêndio, e dizia como enquadrar as edificações e quais sistemas preventivos elas precisam, né? Então, imagine que a gente vai fazer o projeto aqui para o IF, para o campus central, aí, quantos extintores deveria ter o campus central, né? A primeira coisa é saber que tipo de edificação é. Então, vou lá na IT 01, tem uma classificação das edificações, eu vou ver que a gente tem uma edificação escolar, aí tem vários tipos de edificações escolares, né? Tem até escolas para necessidades especiais, escolas de infantil, escolas de arte, e a escola profissionalizante, de educação profissional, que é a nossa, né? É o código E4, escolar 4. Tá? E aí, agora, pois é, agora eu sou um escolar 4, mas eu sou risco pequeno, médio ou grande? Baixo, médio ou elevado, ou alto, né? Então, para isso, eu tenho que saber qual é a carga incêndio, qual é o somatório da energia química dos meus materiais combustíveis dividida pela área. Em cada metro quadrado, em média, né, em cada metro quadrado do meu prédio, quantos megajoules de energia química eu tenho. Tá? Então, existia o primeiro, né, método para isso, é converter tudo em madeira. Eu pego aqui, tem aqui uma garrafa de plástico. Quanto isso equivale em quilos de madeira, de energia? Quanto essa energia química do plástico equivaleria, quantos quilos de madeira eu preciso para gerar a mesma energia que a queima desse plástico geraria, né? Então, você ia antigamente com uma planilha, e você ia anotando, ó, eu tenho aqui, pesando as coisas, né? Eu tenho 1 tonelada de madeira, 10 toneladas de gasolina, 5 toneladas de plástico, eu tenho tecidos, cortinas, eu tenho... E fazia esse somatório, convertia tudo em madeira, e aí via quantos megajoules eu tinha na minha empresa de energia, tá? Via lá quantos quilos de madeira, quantos megajoules tem 1 quilo de madeira, né? Megajoule aí é unidade de energia, claro. Dividia pela área, e aí eu tinha a distribuição dessa energia química
nos metros quadrados, né, da minha edificação. Lembrando, né, que eu tenho um corredor aí que não vai ter nenhuma carga incêndio, no meio da minha sala de aula ali eu tenho na frente uma área que não tem nada, só onde o professor anda, eu tenho uma área que tem carteiras, que tem uma estrutura de aço, com madeira e plástico, eu tenho laboratórios, eu tenho veículos, eu tenho papel, tecido, né, cortinas, tenho aí forro de PVC, o que for, né? Pronto, e aí a norma, existe uma IT para isso, né, para simplificar isso. Não é simplificar isso, foram feitos vários levantamentos científicos, né, dos tipos de edificação, e aí, de maneira que existe uma tabela que vai dizer, olha, a indústria petroquímica tem tantos megajoule por metro quadrado, em média, né? Ah, as escolas, a escola do primeiro grau tem tantos megajoule, a escola profissionalizante vai ter mais equipamentos, né, porque é uma escola de formação profissional, então vai ter uma energia maior em cada metro quadrado, tá? Então essa IT, a IT 14, você vai lá na IT 14, vai ver quantos megajoules tem, né? Eu estava orientando aqui um colega de vocês aí que está fazendo o TCC, né? E o trabalho dele vai ser fazer os hidrantes ali do campus central. Então a gente determinou lá, foi lá ver, pô, E4, quanto é que tem? Vamos na IT 14. Aí dá 300 megajoule por metro quadrado. Aí ele, pô, professor, mas aí voltando aqui para IT 01, 300 pode ser baixo ou pode ser médio? Digo, ó, por critério de precaução, vamos enquadrar no médio, porque é um valor limítrofe, né? Então, no valor limítrofe, a gente pega sempre, para ser conservador, pega sempre o risco maior, porque daí eu vou ter uma densidade maior de extintores de incêndio, vou ter uma exigência maior dos sistemas preventivos, tá certo? Então, não vou, pô, na dúvida, nivelei por baixo, e aí um dia eu posso ter que responder por não ter equipado adequadamente o meu campus, né? Então, nesse caso, por exemplo, se desse lá 1.200 a gente usa risco alto, tá? Porque ele é um valor limítrofe entre o médio e o elevado, e o alto, tá? Então, nesse caso aí de escola E4, instituição de ensino profissionalizante, E4, ficou médio, tá? Agora que eu sei que eu sou uma escola, na IT 01, fui lá na IT 14, vi que eu tenho 300 megajoules por metro quadrado, volto aqui para a IT 01 e descubro que esses 300 megajoules valem risco médio, agora eu vou para a IT, aqui é a IT de carga de série, né, a IT 14, agora sim eu vou para a instrução técnica dos extintores, tá? Ainda lá na IT 01, gente, ela vai dizer quais sistemas preventivos eu tenho que ter no meu prédio, tá? Mas já vou adiantar para vocês que, no mínimo, você tem que ter sistema preventivo de extintores, tá? Além de outras coisas, tá? Então, no mínimo, a gente sempre tem que ter extintor, tem que ter rota de fuga. Aí, em algumas situações, vai pedir luz de emergência, vai pedir sprinkler, vai pedir para-raio, vai pedir... Então, depende da área, da natureza da minha edificação, da carga de incêndio também, tá? E aí, em função desse risco, se é pequeno, médio ou grande, baixo, médio ou elevado, eu vou ter que, claro, ter um sistema mais robusto. Tá? Então, eu sei que a minha edificação escola tem que ter sistema preventivo por extintores e eu sei que é risco médio. Então, vou entrar aqui na IT 21 agora, que é a norma só de extintor, de equacionamento de extintor, né? Licença, E ela é baseada Watson, nessa daqui, desliga ó, o NBR microfone. 12693. Se lembram que na aula passada a gente estudou a NBR 12692, que é a de manutenção, né? 12692 é a de manutenção dos extintores. E 12693 é a de manutenção, é a de equacionamento. Professor, Tá? professor. Vamos aqui. Ok, então o que diz essa norma, né? Lá na norma vai dizer o que é uma capacidade extintora. Tá? Esse valor, o Anderson está com o microfone ligado e está pegando o eco da minha voz aí, Anderson. Pronto, então, veja só, o que é uma capacidade extintora, né? A capacidade extintora é a quantidade de combustível que aquele extintor consegue apagar. Tá? Então, é feito um ensaio com uma pilha de madeira,
ou um tonel de líquido inflamável lá padronizado, e se o extintor conseguir apagar aquilo, ele vai ser enquadrado aqui nessa capacidade extintora. Tá? É feito já na definição já do tipo de material extintor e para a fabricação do extintor de incêndio. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês, depende muito do projeto que vocês forem fazer, do tipo de edificação, né? Mas normalmente, gente, extintor portátil, tá? A gente vai usar aqui, ó, o CO2 6 quilos, tá? O água de 10 litros e o pó químico de 4 quilos, 4 ou 6 quilos. Então, a gente vê aí, ó, que o CO2 4 quilos e o CO2 6 quilos enquadram na mesma capacidade extintora, 5 BC. Serve para apagar fogo classe B, né, líquido inflamável, e fogo classe C. Lembrando que ele é bem mais eficiente na, na classe C, né, o CO2, fogo classe C. E o água, né, é uma capacidade extintora 2A, para a classe A, né, e o pó químico, 4 e 6 kg, tem a mesma capacidade extintora também, que é o 20 BC. Tá? Então, ele tem uma capacidade bem melhor do que a do CO2. Né? Qual é a vantagem do CO2? É que ele não tem efeito residual, né? Ele não vai corroer, então para um equipamento eletroeletrônico é sempre preferível porque eu não vou destruir aquilo que o fogo não destruiu, mas a capacidade dele é um pouco menor, né? 5, e essa aqui do pó químico, 20. Por que o pó químico é melhor? Porque o pó químico tem um efeito residual, ele fica ainda ali sendo aquecido e ele libera lá os radicais, lá os componentes que vão quebrar os radicais livres da reação química, da reação em cadeia. E lembrando que ele apaga por inibição, né? O CO2 apaga por abafamento e o de água apaga por resfriamento. Tá? Então, normalmente, né, a gente usa esses três aí. CO2 de 6 quilos, água 10 e pó de 4. Algumas edificações vão pedir extintores maiores. Por exemplo, no posto de gasolina, eu tenho que usar o pó químico de 12 quilos. Tá? No posto de combustível. Tá? E também vou ter que ter uma carreta lá de 50 quilos lá de pó químico, um posto de combustível. Então, claro, dependendo do enquadramento, né, da minha edificação, vou ter alguns casos especiais. Mas, no geral, e esse exercício que a gente vai estar vendo aqui hoje, né, para a gente equacionar para uma escola, vamos usar pó de CO2 de 6, pó de 4 e água 10. Tá? Onde é que eu coloco um extintor de incêndio? Ó, sempre eu tenho que ter um extintor próximo à entrada principal, a não mais do que 5 metros. Então, você entrou no prédio, bate o olho no extintor. Para que serve isso? Justamente para a equipe externa de combate ao fogo, já entrou, já entra armada, né? Passa a mão no extintor e já vai conseguir ver. Então, sempre na entrada principal, no hall de entrada, né? No átrio de entrada ali, vou ter um extintor a menos de 5 metros da porta principal. Internamente, quer dizer, dentro das salas, dentro dos ambientes, assim, que não sejam ambientes de circulação, eu só vou ter extintor se a presença humana aumenta o risco de fogo. Tá? Por exemplo, uma sala de aula, eu tenho um aluno ali dentro, aumenta o risco de fogo naquela sala de aula? Não, não vou estar fazendo nenhum procedimento perigoso ali, né? Pô, uma casa de máquina, de gerador, a presença de uma pessoa ali, que normalmente não tem ninguém ali dentro, né? Aumenta o risco de fogo ali? Ali aumenta, porque eu posso estar fazendo uma manutenção e eu posso gerar ali um vazamento, uma centelha para iniciar o fogo, né? Então, nesse caso, onde a presença do ser humaninho ali aumenta o risco de incêndio naquele ambiente, aí eu posso colocar um extintor ali interno, né? Mas, preferencialmente, a gente vai botar nas vias de circulação, né? Por que, por que a gente vai privilegiar as vias de circulação? Porque na hora de um incêndio eu não vou arrombar uma porta para ver se lá dentro tem um extintor. Então já vou pegar o extintor e vou entrar armado. Posso até arrombar a porta, mas eu já entro com o extintor na mão. Não vou ter que vencer fumaça para localizar um extintor. A chance dele ficar bloqueado também é menor se ele estiver no corredor. O Anderson está perguntando aqui no chat, né, professor? Sabemos que existem diversos tipos de extintores, cada um com a sua finalidade, então, uma escola técnica, como é realizada essa quantificação do tipo de extintores? Pronto, na hora de distribuir os extintores, eu vou ter que ver o que tem ali que queima, tá? Então, basicamente, em todo lugar vai ter alguma coisa classe A.
tá? Vai ter algum combustível classe A, vai ter papel, tecido, madeira, vai ter plástico, vai ter borracha, algum revestimento, algum material construtivo, a porta de madeira, a carteira de plástico, madeira. Então, a gente sempre vai ter extintor de água. Mas nesses ambientes eu posso ter também alguma coisa aqui, Anderson, que não posso usar água, né? Por exemplo, pegou fogo no retroprojetor lá do professor. Não posso jogar água ali, né? Então é por isso que a gente sempre instala os extintores em pares, um de água e um de pó, ou um de água e um de CO2. Nesses locais onde eu tenho equipamentos elétricos de alto custo, né, vai ser o CO2. Então, próximo do centro de processamento de dados, próximo dos laboratórios de eletrotécnica, de eletrônica, tá? Mas aonde eu tiver equipamentos de menor custo, mesmo sendo elétricos, posso usar o pó químico, tá? Ele é mais barato, a manutenção é mais barata, a aquisição é mais barata, e a perda daquele equipamento, por ser poucos equipamentos, né, não vai comprometer um alto custo, né? Então, assim, pegou fogo no data show do professor, eu entrei com um extintor e apaguei esse data show, vou perder o data show, né? Com extintor de pó, né? Mas eu não perco mais coisas, né? É diferente de ser um laboratório de informática, que aí eu vou apagar um computador e queimo todos os outros 30, por causa da poeira do pó químico que vai longe, né? Então, nesses ambientes aí, vou ter que ter o CO2, a água e CO2. Aqueles ambientes onde eu tenho líquidos inflamáveis, água e pó químico. Então, próximo dos laboratórios de química, dos laboratórios de mecânica, né, onde eu tenho alguns inflamáveis ali, lubrificantes, né, classe B, aí, óleos e graxas, né. Então, vou ter o pó químico também, tá? E a água. Tá? Então, a gente instala eles nos pares. Eu vou detalhar isso mais para frente, né? Nunca vou botar extintor em escadas, nem nos patamares das escadas, tá? Sempre eles têm que estar protegidos dos intempéries, protegidos da chuva, da maresia, do sol, porque isso degrada, corrói, degrada as mangueiras, degrada o rótulo, corrói a tinta, né? Degrada a tinta e traz corrosão também, né? Para a carcaça do extintor, tá? Então sempre tem que ter uma proteção. Se eu tiver que botar num lugar que chove ou dá sol, a gente faz um abrigo para esse extintor, para ele ficar protegido disso, tá? E em locais onde eu tenho uma atmosfera agressiva, por exemplo, aí um navio, uma plataforma de petróleo, a gente faz uma pintura especial do extintor, tá? A gente faz uma pintura epóxi do extintor, para ele ficar mais resistente à corrosão, e ainda usa uma capinha no extintor, uma capinha de plástico, assim, que tem um visor transparente, né, para proteger ele contra a chuva, além de eu ter uma cobertura, né, não está lá ele a céu aberto, tem uma coberturazinha, uma casinha para colocar ele dentro. Tá? Não sei se vocês se lembram do telefone público, a gente chama de orelhão, né, a função do orelhão não é aumentar a acústica não, é até pior, né, você quando entra no orelhão, vocês não são dessa geração, né, que pegava um monte de ficha, depois eu ainda usei ficha, né, ficava botando as fichas para falar no telefone, para combinar o cinema com a namorada, no orelhão, e depois veio o cartão, né, quando eu tinha a idade de vocês, já existia o cartão telefônico. Você botava o cartão ali, falava a tarde toda. Valeu, antes. Pode sair. Mas a função do orelhão, quando você fica embaixo do orelhão, cada carro que passa na rua aumenta o ruído, né? Então a gente até saía debaixo do orelhão. A função do orelhão, né, do telefone, tem aquele formato de orelha, né? Tem a ver com a comunicação por som, né? Mas a função dele é só proteger o aparelho das intempéries, da chuva, do sol. Infelizmente não conseguia proteger contra o vandalismo, tinha gente que ia lá quebrar o orelhão, né? Não sei por que esse ódio, né? Mas o ser humano é um bicho malvado, né? Então, o extintor, ele sempre tem que ser colocado num local de fácil acesso, de fácil visibilidade, que eu bato o olho e veja, que ele não fica bloqueado, não tenha poluição visual, não tenha nenhum anteparo, né? Tem que estar num lugar onde ele tenha a probabilidade baixa de ficar bloqueado pela chama. Então, pô, é um depósito, eu não vou botar no fundo do depósito. Vou botar perto da entrada do depósito, porque se pegar fogo em alguma coisa, vai dar uma fumaça, eu não vou conseguir chegar até lá, você vai ficar bloqueado pela chama, pela fumaça, né? Então, tem que escolher muito bem direitinho esse local onde eu vou colocar o extintor. E ao longo do tempo, o layout do meu prédio pode estar mudando, talvez eu tenha que reposicionar o extintor. Né? Às vezes alguém faz uma divisória, bota um móvel ali no balcão, um expositor de alguma coisa. Em supermercado é danado isso, né? Você põe lá uma placa para sinalizar uma venda de alguma coisa, uma promoção, esconde o extintor, né?
Então, tem que ver esse local para que seja fácil eu chegar nele, para que seja fácil eu operacionalizar ele, né? Tá? E como é que eu instalo o extintor? Tem algumas maneiras diferentes, tá? Normalmente a gente pendura ele na parede numa altura máxima de 1,60 m. A altura do meu nariz aqui, eu tenho 1,70 m, a ponta do meu nariz dá 1,60 m. É uma boa escala, né? O professor não precisa usar nem trena para vistoriar extintor de incêndio, né? Essa é a altura da válvula, tá? Onde vai o suporte, e o suporte está enganchado, né? Tem um pinozinho, vai estar enganchado na válvula do extintor. Tá? Pode ser colocado no chão também, no mínimo 10 centímetros de altura. Então, a gente pode fazer um tripé, um suportezinho, um suporte de metal ali, que eu coloco o extintor em cima. Pode ser colocado isso, tá? Desde que ele tenha visibilidade. O extintor de carreta, né, sempre ele vai estar no chão. Mas eu não posso usar exclusivamente o extintor sobre rodas, porque ele dificulta a mobilidade, mas ele acresce o caminhamento, já vamos ver o que é caminhamento, né, em 50%. Como ele tem uma carga maior, ele cobre uma área maior também, um caminhamento maior. Lembre-se que eu tenho que ter um tempo de chegar até o extintor e voltar até onde está o fogo. Tá? Então, isso é o que a gente chama de caminhamento, a distância de onde eu estou até o extintor, tá? E o tempo de uso, esse tempo de eu chegar até o extintor e voltar até onde está o fogo, onde detectei o fogo, né? Então, a gente vai aprender a posicionar isso, não é difícil não, tá? Não tem que fazer nenhum cálculo hiperbólico, nenhuma integral, nem derivada, nem nada. Antigamente a gente usava até um barbante para fazer o tamanho do caminhamento. Agora a gente usa uma funçãozinha no programa, no AutoCAD, né? E pelo menos 2 extintores em cada pavimento. Exceção, né, para um mezanino, um pavimentozinho menor do que 50 metros quadrados, que aí pode ser um extintor só, né? Normalmente a gente instala, a gente diz que é um casalzinho, né? Os extintorzinhos ali, um de água e um de pó, ou um de água e um de CO. Como é a sinalização? Sim, deixa eu voltar aqui para contar uma parábola das minhas andanças aí do século passado, quando eu comecei a minha carreira. Faz muito tempo, o Mar Morto ainda estava doente, faz muito tempo. O professor Kleber ainda tinha até cabelo, tudo nesse tempo, faz muitos anos. Eu não conhecia ele, né? Mas acredito pelas fotos que ele já mostrou ali, acredito que ele ainda tinha cabelo na década de 90. O que aconteceu? A empresa que eu trabalhava era a Universidade Federal lá de Santa Catarina. Ela tinha um forte, ela tinha uma fortaleza lá, a gente chama de fortaleza, como o Forte dos Reis Magos. Só que o que aconteceu? O Patrimônio da União, através de um financiamento do Banco do Brasil, conseguiu restaurar uma fortificação antiga lá, chama Fortaleza de Santa Cruz do Anhatomirim, que era um lugar de defesa lá dos portugueses, né? Tinha uns canhões, umas muralhas, tipo esse forte aí dos Reis Magos aí. E aí cedeu para usufruto da Universidade Federal, e a universidade colocou lá funcionários terceirizados para dar manutenção na ilha, e até usava a ilha para turismo, assim, recebia visitantes, lá existia um aquário com várias espécies de peixe, existia um acervo histórico, com exposições nessas edificações aí, né? E aí, nessa época, eu era técnico de segurança da universidade, ia até lá, de lancha lá, para fazer a inspeção dos extintores, né? Tinha que ter extintor de incêndio. E uma vez eu cheguei lá na ilha, era uma ilha, né? E sumiu os extintores todos. Aí a notícia lá que o administrador me deu é que o arquiteto do patrimônio histórico disse que os extintores não combinavam com a arquitetura do século XVII lá, né? Do século XVII, que era a arquitetura daquela fortaleza, né? E aí, o que eu disse, ele não queria que furasse as paredes lá para pendurar um extintor, né? Não, tá correto, essa parede é feita com óleo de baleia, é realmente um artefato histórico. Mas veja, a proposta aqui de restauração não foi vocês restaurarem o que é novo, vocês colocarem uma coisa bem moderna para a pessoa entender que aquilo não é da época, e o que é antigo restaurou na coisa original, tinha lá uns pisos, lá umas paredes feitas ainda, algumas paredes foram feitas novas, mas tinha também assim uns vidros blindex, vidro temperado, uns detalhes de aço inox, para contrastar com o original, com o novo, né?
Eu digo, então, pronto, vamos inventar um suporte para o extintor que não precise furar a parede. E a pessoa vai entender que esse extintor não é do século XVII, vai entender que não tem a mesma idade do canhão, pô. Vai saber. E antigamente nem existia extintor, mas hoje existe incêndio. Existia incêndio antigamente, hoje existe também. E a gente tem que proteger, porque senão o bombeiro vai interditar aqui a ilha. A gente tem pessoas trabalhando aqui, a gente tem visitação pública, um local de reunião de público. Visitavam lá 1.500 pessoas por dia na temporada, né? E uns navios lá, pirata, lá, uns navios camuflados lá de pirata, para trazer turismo lá. Turista, né? Crianças, idosos lá, turistas estrangeiros, também do Uruguai. E assim foi feito, atendemos a norma, botei o extintor no suporte, a 10 centímetros do piso, e tivemos que sucatear os extintores todos, porque o arquiteto guardou os extintores dentro de uma masmorra lá, num calabouço lá, e aí oxidou tudo com a maresia, né? E enferrujou tudo, tivemos que sucatear os extintores e comprar novos, e aí proceder lá à manutenção, e também treinar o pessoal, né, para usar. No meio de uma ilha lá, se acontecer alguma coisa, não dá nem para chamar o bombeiro, né? E o patrimônio é grande, tem um patrimônio histórico, né? Patrimônio grande, as edificações com estrutura de madeira, o telhado todo em estrutura de madeira, muitas obras de arte, né? Muita carga em cena classe A, né? Obras de arte ali, e caro, né? Pronto, como é a sinalização do extintor? Vocês já devem ter estudado sinalização de segurança aí, em alguma disciplina do Tec Segurança. E vocês têm que saber que a sinalização ela é autoexplicativa, ela tem que ser intuitiva, ela tem que ser clara e objetiva, ela não pode causar confusão mental, não pode causar poluição visual. Então, eu tenho que ter uma coisa que eu bato o olho e entenda. Tá? Então, para isso existe norma, né? A norma pede aqui esse quadrado vermelho, isso é uma discussão que se tem, né, de fazer um quadrado embaixo do extintor, né? Já vi gente falar que aquele quadrado é porque se der um incêndio, você vem rastejando pelo chão, aí você vê aquele quadrado, levanta a cabeça, já sabe se ali, que ali em cima vai ter um extintor pendurado, né? Mas não é para isso, tá? Aquele quadrado vermelho com borda amarela, ou amarelo com borda vermelha, ele serve para delimitar essa área, para evitar que as pessoas coloquem materiais ali para bloquear o extintor. Porque o extintor tem propriedades sobrenaturais magnéticas, tá? Se tiver uma porcaria qualquer, você bota embaixo do extintor, você pendura no extintor, você bota na frente do extintor. Então, nesses locais aqui, galpões e garagens, né, onde tem movimentação de materiais, movimentação de veículos, a gente usa o quadradinho de 1 metro de lado, de borda, né, com a faixinha vermelha, né, a faixinha de 10 centímetros, né. Não é obrigado, tá, Mariela? Só é obrigado nesses lugares aí, em galpões e garagens, tá? Então, nos outros não. Então, não vou ter que pintar esse quadrado ali num corredor de sala de aula, dentro de um escritório. Tá? Existem até uns produtos comerciais, você compra um tapete que já é dessa cor, assim, engraçado, tem uma carga incêndio, né? Um tapetinho assim, tipo de grama sintética, que ele já vem vermelhinho com a borda amarela, né? Vários lugares não tem, vocês vão visitar vários lugares que não estão atendendo a norma, né? E, na verdade, quando eu for vistoriar o bombeiro, né, às vezes foi feito por um projeto pela norma antiga, à medida que eu vou atualizando a minha edificação, o bombeiro vai pedindo a alteração de acordo com as novas normas, tá? As alterações das ITs. Ó, lá em Santa Catarina era assim, ó, sinalização de extintor, tinha que ter a seta e o círculo de proibido colocar materiais e a seta dizendo que ali tem um extintor. Essa era a norma antiga de Santa Catarina, né? E não existe mais isso, né? Santa Catarina também mudou o seu código de incêndio, mas eu tenho aqui uma coleção de plaquinhas de incêndio, né? Ó, essa daqui, ó, um negócio lá do Corpo de Bombeiros de São Paulo, pedir a seta, e o cara bota um extintor dentro da seta, bota ali aquele A, triângulo com um A, o quadrado com o B e a bolinha com o C, né? Isso aí é informação que tem que ter no rótulo do extintor, e não na placa, tá? Aí diz ali para que serve aquele extintor. Pô, professor, é uma informação a mais, mas essa informação já tem no rótulo. E, na verdade, essas informações você tem que passar para as pessoas nos treinamentos, nas capacitações, tá? A sinalização é para você olhar, pô, ali tem um extintor, tá? E todo equipamento de incêndio vai usar uma placa vermelha para indicar equipamento, tá?
Então, a gente vai ver como é essa placa do extintor. Ó, aqui já adaptaram também, pegaram a placa vermelha, botaram um extintor com o difusor, escrito PQS 12 quilos. Essa informação de C de 12 quilos, eu recomendo que vocês coloquem, mas não ali na placa, põe ali do lado do suporte, ali, ó, no lugar onde você só vai ler na hora de fazer a manutenção, de botar o extintor de volta no lugar, para você saber que ali era extintor de 12 quilos de pó químico, né? Não é uma coisa que ajude no operacional do extintor, vai ajudar na manutenção. Ó, aqui também, ó, tem um mundo de água, de CO2, aí começa a criar placas diferentes, né, com símbolos diferentes. Por que que é ruim cada um criar o seu padrão? Porque isso dificulta muito a comunicação, né? Imagine aí um funcionário novato, o visitante, né? Eu tenho que ter um único padrão, não posso ter uma torre de Babel, onde eu falo vários idiomas, né? De eu ter numa empresa é árabe, na outra empresa é grego, na outra empresa é inglês, na outra empresa é português, porque esse intercâmbio, isso dificulta treinamento, isso dificulta entendimento, tá? Então a gente tem que ter um padrão nacional, né? Ou pelo menos um padrão regional. Aqui também está errado, ó, seta, né? Aí poluíram ali a seta com um monte de informação. Esse aqui, ó, já tem um detalhe arquitetônico, né? A pessoa quis fazer uma sinalização mais harmônica, que combinasse, né, com a decoração ali daquele ambiente, então botou até essa madeirinha ali, né, mas essa placa está errada, tá? Ela tem informações úteis ali, mas ela está errada do ponto de vista operacional, porque na hora do incêndio eu tenho que bater o olho e ver, pô. Tem que ter um detalhe, algo que chame a atenção, né? Não é que leva multa, tá? O Ministério do Trabalho não existe mais, né? Isso era coisa do passado, mas a fiscalização do trabalho, ela pode te dar multa pela NR 23, porque você não está seguindo a norma da ABNT. Lá na NR 23 diz que a empresa onde tem um empregado tem que seguir normas brasileiras, isso é a norma da ABNT, né? O bombeiro, normalmente, ele não te dá multa, não, ele pode barrar o teu habite, né? Então, você vai ter que adequar, na hora que for ser vistoriado pelo bombeiro, você vai ter que adequar, né? No caso do incêndio também, que morra alguém, isso pode ser um agravante também, eu não tenho meus sistemas, pode ser um agravante contra a empresa, não ter os meus sistemas de acordo com normas, né? Pode ter agravado aquele incêndio, facilitado a propagação, dificultado o combate, tá? Tá, mas normalmente não é assim, chega aqui o fiscal do Ministério do Trabalho vai te dar uma multa por causa de uma plaquinha de extintor. Não é assim, ele manda adequar as normas, te dá um prazo, né, pode te dar uma norma de maneira geral, porque você não está cumprindo normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, aí, a ABNT, né? Porque isso tem na NR 23, tá? Que é a norma da legislação trabalhista. Eu sei que vocês são jovens, né? E todo jovem, na década de 70, por exemplo, se dizia que a gente não deve confiar em ninguém que tem mais de 30 anos, né? Porque a partir de 30 anos, a gente fica velho, né? A gente começa a ser mais conservador. Eu vi ali um artigo sobre uma bailarina do Faustão que está numa transição porque fez 30 anos, né? Então, para ela, isso é um momento muito importante, lá, de mudança da juventude, sei lá, perdeu o emprego lá no Faustão, sei lá, tinha ali um documentário. Mas veja, por que que a gente fica conservador quando a gente fica mais velho? Porque quando você conhece o sistema e você já está inserido nele, você quer manter esse sistema, né? Quando você é jovem, você quer se inserir num sistema. Então, é melhor você criar um sistema novo, alterar, né? E esse equilíbrio que a gente tem que ter, de ir renovando para modernizar e aproveitar também o que funciona, né? Ser um pouco conservador em algumas coisas, um pouco avançado, progressista em outras coisas, né? É importante também, a gente não pode ser também uma pessoa que não respeita nenhum regulamento, porque para a sociedade funcionar eu tenho que ter algumas regras, né, inclusive de convívio, né? Mas normas a gente muda também, né? E se mudou, a gente também vai mudando o nosso fazer profissional. O que eu estou dizendo aqui, a Marielle perguntou aqui, né, que eu não preciso ser tão detalhista nesse ponto, mas na hora de fazer o projeto, sim. Não é assim, você entrar numa escola, meu Deus, o IF não tem nem placa nos extintores, é tudo errado aqui mesmo, tem mais que pegar fogo nesse negócio. Não, não é isso, a gente vai adequando as normas. Eu sei que vocês daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho, vocês vão querer entrar na empresa, né, e de um dia para o outro, a varinha mágica toca na empresa e de hoje em dia temos segurança nessa empresa. Não é assim, tá? Vocês vão encontrar várias coisas erradas,
E a solução não é eu dizer, não vou trabalhar aqui porque está tudo errado, né? Então vou trabalhar lá no Google, né? Que lá no Google tudo dá certo. Mesmo assim estão descobrindo coisas erradas lá, né? Então todo lugar tem coisa certa e errada e o nosso trabalho é promover o certo, né? Promover, fazer uma melhoria contínua a partir do que a gente tem para a gente chegar na excelência, é claro. E nesse meio do caminho não pode ninguém se machucar, né? É nosso trabalho, né? Mas não é por toque de mágica, por varinha de condão. Então a gente vai vendo esses detalhes e vai mostrando para o patrão que segurança dá lucro. E mostrando para o funcionário que a segurança é para ele, não é para puxar o saco de ninguém, não. Ele vai usar aquele respirador, aquele óculos de segurança, porque o olho é dele, o pulmão é dele. Não é só porque o patrão quer, né? E o patrão querer isso também, porque salvar a saúde do funcionário também é salvar a lucratividade da empresa, né? Esse é um trabalho sério do técnico de segurança, né? A promoção da saúde. Então vamos ver mais umas plaquinhas, ó. Essa daqui também está errada. Alguém botou até ali aquela Corpo de Bombeiro 93, porque a norma antiga dizia que na placa tinha que ter o telefone do Corpo de Bombeiros. Também não é mais assim, tá? Mas nessa época aí, me lembro que era assim. Então o colega lá, até conheci ele, né? Onde eu tirei essa foto aí. Ele pegou, imprimiu no computador e grudou ali com a cola bastão ali, grudou um papelzinho com o fone do bombeiro, né? Tá aqui no shopping center, ó. E existia uma norma antiga que dizia o seguinte: onde for pilares, garagens, galpões e depósitos, você tem que pintar a letra E, em vez da placa, você vai pintar a letra E nas 4 faces do pilar. Então, ali não ficou bem desenhado o extintor, mas esse cilindrinho vermelho ali é o extintor. E isso aqui caiu também, não é mais norma, tá? Isso confundia muito, porque imagina uma garagem, um shopping center, eu tenho setor A, setor B, setor C, então pode confundir com a sinalização de rotina, né? Então, não posso ter uma sinalização de segurança que se confunda com a sinalização de rotina. Né? Não posso ter essa harmonização. Eu tenho que ter ela diferenciada mesmo, para eu bater o olho e saber que aquilo é um equipamento, que aquilo é um procedimento que eu tenho que cumprir para evitar um acidente. Tal. Ó, aqui também está errado. Essa daqui é antiga também, no Rio Grande do Norte, pedi uma placa redonda escrito Corpo de Bombeiros, o telefone, né, CB. Essa aqui até é no IF, lá no laboratório de soldagem do campus de Mossoró. Também está fora de norma. Hoje está fora de norma. Na época estava na norma. Essa daqui é numa quejeira ali perto de Mossoró. O cara aqui foi até criativo, fez um fundo verde, ó, fez uma seta vermelha num fundo verde, botou o rótulo do extintor ali na placa, fez uma arte gráfica aqui, né? Também está errado, tá? Ele tentou adaptar, que a norma nova pede um extintorzinho, mas não é assim que nem esse aí. E aí fez uma. Aí não é obra de arte, tá? Sinalização de segurança é uma coisa técnica. É isso aí, ó. É isso aí, tá? Então você bate o olho e entende, um pictograma branco numa placa vermelha. O tamanho dessa placa depende da distância que eu estou enxergando ela. E para essa distância normal, que é de 20 metros para o extintor de incêndio, a gente vai ver agora, depois do intervalo, vai dar 25 centímetros o tamanho dessa placa. Ela pode ser maior, se a gente tiver que enxergar mais de longe, tá? Mas para 20 metros é 25 centímetros. E essa norma aí, ó, NBR 1343442. Tá? Simples, né? Então não vamos ficar botando penduricalho na placa de sinal, vira uma árvore de Natal, né? Vira lá aquele ator, como é o Falcão, né? Tem um girassol pendurado aqui, umas luzes que piscam na roupa dele, calça amarela com camisa verde, né? Quadriculada, né? Então, não, tem que ser claro, objetivo. Bateu o olho, entendeu? Esta é uma pessoa bonita, não é porque o brinco combinou com a bolsa, é porque é bonito e pronto. Se tiver que explicar, é porque é um professor Ricardo, é um feinho arrumadinho, né? Não é um cara bonito, é um feinho arrumadinho. Placa de segurança tem que ser autoexplicativa, intuitiva. E padrão, né? Para isso existem os padrões. Gente, vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Daqui a pouco a gente retorna. Vou botar aqui no chat, parar a gravação. Intervalo 15 minutos. Voltaremos às 15 horas. Não desapareçam. Fiquem comigo, não abandone o professor Ricardo. Valeu, até já.